que a gente está aqui, por que a gente faz aquilo que a gente faz, por que a gente sacrifica aquilo que a gente sacrifica, por que a gente deixa de lado aquilo que a gente deixa de lado. Porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque só Ele é santo, tudo dele é santo, tudo para Ele. O Espírito Santo é santo, o único Deus que a gente serve, Ele é santo, e a santidade dele vai contra tudo aquilo que nós somos. E por isso que é tão louco a gente cantar que alguém é santo. Tem alguém que é santo, tem alguém que merece ser chamado de santo, tem alguém que merece que a gente olhe para o céu e entenda que tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, e nenhuma das nossas limitações podem dizer o contrário, porque Deus é santo, Ele é santo, nosso Senhor, Ele é santo. Pai, muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua vida, Jesus. Obrigado porque o Senhor é santo, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem uma mensagem para ser derramada, Pai. Mas mais do que uma mensagem, o Senhor tem um propósito para derramar, Jesus. O Senhor tem vidas para salvar. O Senhor tem uma mensagem para ser pregada, Jesus. Que a gente não descanse, que a gente não pare, mas que a gente vá adiante. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Eu estou muito animado. Eu queria uma água. Pode pegar para mim? Eu estou muito animado, porque até eu chegar aqui eu não tinha a mínima noção do que eu ia falar. E o Alexandre sabe disso. Eu não tinha a mínima noção do que eu ia falar. E o que eu vou falar é o que Deus já vem falando comigo. Porque isso é mais uma coisa que eu queria dizer antes de eu começar aqui a pregação. O que Deus tem falado com você? Se hoje a gente tivesse uma roda de conversa e eu virasse para você e falasse assim, cara, o que Deus tem falado contigo? Você saberia dizer alguma coisa? Nem sempre que você diz não, tem alguma coisa de errado. Mas a questão é, se você está em um relacionamento com Deus, é minimamente saudável que você saiba qual estação você está e o que Ele está fazendo você aprender agora. Às vezes a gente não aprende coisas porque a gente não reflete sobre elas. Isso é uma coisa que eu também tenho aprendido. Muitas vezes Deus quer derramar coisas da nossa vida, muitas vezes Deus já disponibilizou coisas na nossa vida, mas se a gente parar, a gente não vai saber o que é, porque a gente só não refletiu sobre isso. Tem uma parada que eu já escutei muito, que é o inteligente não é aquele que não erra, mas o inteligente é aquele que erra e aprende, e o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Só que para a gente aprender com o erro dos outros, e para a gente aprender com os nossos erros, a gente precisa refletir. Porque, cara, a gente erra, e se a gente deixar, a gente só erra. Essa semana você errou algumas vezes, eu errei algumas vezes, e a questão é, se a gente não parar para entender o motivo, entender o que isso ocasionou, e por que a gente não vai fazer mais isso vai tomando o nosso coração, e aquilo que poderia resultar em uma experiência, para uma melhora atual, fica lá, brother. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você está fazendo a mesma coisa recorrentemente. E se você está aqui, você tem sentido que, cara, você tem pecado recorrentemente a mesma coisa, ou você tem errado recorrentemente na mesma coisa, não necessariamente um pecado, mas uma atitude com seus pais, com seu namorado, com a sua namorada. Eu queria dizer que existe uma chance que esse erro está sendo gerado por uma falta de reflexão, por uma falta de você entender que, cara, você errou por um motivo, e agora a gente vai consertar esse motivo através da nossa reflexão. E eu queria falar de Deus hoje, depois eu vou falar um pouco da gente. É muito doido a gente pensar que Deus está vivo.
É muito doido a gente pensar que, tipo assim, pô, cara, vê só, o Deus que morreu nessa cruz, ele saiu dessa cruz, ele não está mais pregado aqui, mas ele vive. Isso é muito bonito em uma realidade evangélica, mas é muito doido a gente pensar que existe um Deus que vive. Ele vive. E se ele vive, ele é Deus, ele tem poder, meu irmão, para fazer o quê? Sabe, eu brinquei na hora, mas cara, foi uma coisa que, sabe quando tem umas coisas que mexem na tua fé? A Júlia pregou aqui quinta-feira, e aí no final ela falou, cara, vamos orar para que o presidente da Rússia, ele se converta, e cara, amanhã ele fale que vai parar o ataque, porque se converteu e aceitou Jesus. Quando ela falou isso, a igreja inteira riu, e foi uma coisa engraçada, só que ao mesmo tempo, ela depois virou e falou assim, mas vocês estão rindo porque vocês não creem, ou porque e quando eu vi, eu falei assim, cara, eu estou rindo porque eu acho isso impossível, brother, eu acho isso impossível. Eu não sei se você também acha impossível. Do nada, hoje, o presidente da Rússia virá, mandar uma mensagem lá no Twitter, dizendo assim, ó, status da guerra cancelado, porque eu aceitei Jesus. Mas a questão é que isso não é impossível. E a questão é porque a nossa percepção de que isso é impossível, e talvez até a nossa ironia de achar que isso é impossível, mostra a respeito de uma incredulidade que está no nosso coração. Sabe, eu não sei, talvez você tenha algum parente, talvez você tenha uma situação, talvez você tenha alguma coisa na sua vida que você olha e fala assim, cara, isso daqui é impossível. Isso daqui é completamente impossível. Mas a questão é que, cara, acreditar em Deus, é entender que Ele vai olhar às vezes para a gente e vai falar assim, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E eu queria te perguntar, qual estação que está a sua fé? Em qual nível de profundidade está a sua fé? Em qual nível de profundidade está a nossa fé como igreja? Sabe, quanto que a gente está absorvendo da fé que Deus tem nos dado como dom e tem exercido na nossa vida. A própria Bíblia fala assim, aqueles que são adultos na fé, se eu não me engano é Hebreus 7 ou 6, tipo assim, a Bíblia fala assim, aqueles que se tornaram adultos na fé, mediante ao exercício constante. Ou seja, a Bíblia está virando para a gente, está falando o seguinte, olha só, vocês que acreditam em Deus, eu quero que vocês entendam que a maturidade da sua fé, ela vai ser chegada através do exercício constante. Eu não sei quantas vezes na sua vida você passou por um momento em que a sua fé foi testada. E quando eu falo que a sua fé foi testada, percebe, às vezes a gente pensa, pô, a minha fé foi testada, isso significa que eu passei provação. Não. Talvez a sua fé esteja sendo testada porque você está em um momento maravilhoso da sua vida e você tem que abdicar de alguma coisa. Talvez a sua fé está sendo testada porque você está passando na rua, passa uma pessoa e Deus te dá algo no teu coração, uma coisa que você sabe que vem de Deus, e fala assim, cara, eu preciso falar com essa pessoa, e você não fala, tua fé está sendo testada naquele momento. Talvez Deus te deu uma palavra, ou te deu um motivo de oração por uma pessoa, e você não está orando, e você ainda não foi falar com ela, e a sua fé está sendo testada nesse momento. E é por isso que a Bíblia também fala, cara, que a nossa fé é como um grão de mostarda. A Bíblia não fala que a nossa fé é do tamanho do grão, mas é como um grão. Ou seja, o desenvolvimento da nossa fé é semelhante ao grão de mostarda. Ela precisa ser plantada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser observada, regada, e para depois ter o desenvolvimento. Ou seja, talvez a gente não esteja vivendo na proporção que Deus quer que a gente viva, porque a gente não tem regado a nossa fé. Eu queria começar dizendo que hoje você tem a possibilidade de regar a sua fé. Hoje aqui no culto você tem a possibilidade de regar a sua fé. Hoje, cara, quando o Eric estava aqui tocando louvor, o Vitor, o Alexandre, você tinha a possibilidade de regar a sua fé. E a gente vai falar um pouco sobre regar a nossa fé hoje. Mas eu queria primeiro atentar que Deus é um Deus sobrenatural. Deus, ele não está preso naquilo que a gente consegue ver. Deus não está preso naquilo que a gente consegue fazer. Deus não está preso, cara, naquilo que a mente do Vitor consegue enxergar, ou naquilo que a mente da Bia consegue entender, mas Deus, ele é sobrenatural. Deus tem total poder de tirar a escoliose da minha noiva. Deus tem total poder de tirar o meu problema com tireoide. Deus tem total poder de fazer eu tirar o óculos e enxergar. Cara, Deus tem esse poder. Deus, ele tem esse poder. E o mais doido é porque ele vira para a gente lá em 1 Coríntios 12, e ele fala que vai derramar sobre a sua igreja o dom de cura. E ele fala que vai permitir com que os seus discípulos realizem mais milagres do que ele realizou.
Porque quando a Bíblia fala que vocês realizarão coisas maiores que eu, esse maior no original não diz respeito a qualitativo, mas quantitativo, porque ele está falando de um tempo muito maior. Ou seja, todos os milagres que Jesus realizou, a gente tem a autoridade como Filho de Deus para realizar. Então Deus é um Deus sobrenatural, cara. Deus é um Deus que ele é real e Ele pode vir na sua vida e começar a te dar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Ele pode te dar uma profecia para alguém. Ele pode te dar, cara, não só a vontade, mas o dom de cura. Ele pode te dar operação de milagres. Ele pode gerar na sua vida a fé. Deus é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus que não precisa da nossa humanidade para exercer a divindade dele. Eu quero que você entenda isso. A gente serve um Deus sobrenatural. A gente serve um Deus sobrenatural. E esse Deus sobrenatural, Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Eu não sei se você entende isso, mas não existe limite. Teve uma hora que Jesus estava, se eu não me engano, com um centurião, e ele vira para o centurião que descobre que a filha dele morreu e fala assim: olha só. O centurião fala assim: não, esquece, ela já morreu e tal. Ele fala assim: não. O centurião vira para ele e pergunta: senhor, tal, mas não sei se é possível. Ele fala assim: se é possível, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E se você está aqui, eu queria que você prestasse atenção, que nesse momento você pensasse em algo que para você não dá. Tem alguma coisa aqui que talvez você, meu irmão, não vê mais solução. Talvez tenha uma coisa que hoje que você olha e fala assim: cara, por esse motivo principal eu já até parei de orar. O que eu sinto é que Deus, Ele queria ressurgir com alguns motivos de oração. Ele queria ressurgir com alguns motivos de fé. Por esse início de culto, eu queria que de verdade você parasse aí nesse momento, que você pensasse, enquanto eu estou te falando, um motivo para você orar. Mas aquele motivo que você fala assim: isso é completamente, absolutamente, plenamente impossível. Isso é impossível. Eu não consigo, eu já tentei muito, eu já esperei muito, isso não é possível. Deus, Ele vai realizar algumas coisas impossíveis hoje. E eu queria dizer o seguinte: tem coisas que a gente só responde com fé, e tem coisas que a gente responde com a razão. Agora, existe um parâmetro cristão que precisa ser desmistificado hoje. Da mesma forma, eu quero que você preste atenção como isso é maluco. Da mesma forma que nós cristãos não temos muitas vezes autoridade para declarar o sobrenatural no nosso cotidiano, nós esperamos o sobrenatural para se mover em Deus cotidianamente. Não sei se você entendeu o que eu quero te dizer, mas eu quero que você preste atenção. E de verdade, eu cheguei aqui sem nada para falar, então eu realmente acredito que isso daqui é de Deus e é para vocês. Então, por favor, preste atenção. Da mesma forma que a gente espera, da mesma forma que a gente não tem autoridade para exercer o sobrenatural no nosso cotidiano. O que é exercer o sobrenatural no nosso cotidiano? Cara, eu estou vendo um cego, eu vou orar e ele vai enxergar. Cara, eu estou vendo um cara que ele é paralítico, eu vou orar e ele vai andar. Cara, eu estou vendo uma mulher que acabou de perder o filho, eu vou orar e ele vai ressuscitar. Isso é viver em fé. Olha, tá vindo alguém, Deus me deu uma palavra de conhecimento, eu vou orar por essa pessoa. Poder de Deus. Atos 2. É o sobrenatural vivendo naturalmente na nossa vida, no nosso cotidiano. Da mesma forma que a gente não tem autoridade, muitas vezes, e a maioria dos crentes, para viver esse sobrenatural de Deus, a gente espera estagnado o sobrenatural para viver o nosso cotidiano. Como assim? Muitas vezes a gente não tem autoridade para fazer aquilo que eu acabei de dizer, mas a gente está na expectativa constante de que o sobrenatural de Deus aconteça para a gente se movimentar em coisas que a gente já tinha que se movimentar cotidianamente. Como assim? Léo, eu estou com esse pecado,
eu estou com esse pensamento. E eu estou orando, cara, porque eu acredito que quando Deus vier, porque eu acredito que quando Deus descer sobre mim, porque eu acredito que quando Deus tirar isso de mim, porque eu acredito que Deus vai descer sobre mim e vai me dar fé, porque eu acredito que Deus vai descer sobre mim e vai me dar isso, porque eu acredito que Deus vai aparecer, porque eu acredito que isso daqui vai acontecer na minha vida. Ou seja, a gente está na expectativa constante de um mover sobrenatural de Deus, para a gente fazer o natural. O que é o natural? A gente orar, a gente jejuar, a gente buscar morrer para nós mesmos. Não, Léo, porque se Deus me der um tremelique hoje, brother, eu vou para casa e eu vou orar. Não, Léo, porque se hoje no culto Deus me fazer chorar muito, eu não vou aguentar, eu vou chegar em casa e eu vou cair em oração. Porque se Deus falar para mim uma coisa sobrenatural, hoje é o dia que eu vou começar a jejuar. Porque a gente está em um ambiente confortável, um ambiente de glória, um ambiente sobrenatural, para a gente começar a agir no natural em coisas que já era para ter feito. E um personagem bíblico que vai um pouco contra isso que eu estou falando para vocês, eu queria ler, ele fica lá em João 20, não sei o versículo, eu vou pegar aqui, só um minutinho, eu não separei, mas é Tomé. Tomé é o famoso incrédulo na Bíblia. Eu já preguei sobre isso um tempo atrás, não sobre isso que eu estou te falando agora, mas já preguei sobre Tomé, e eu queria que vocês prestassem atenção. Tomé, está lá em João 20, 24, fala o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então vamos lá. Jesus vai, aparece para os discípulos, e os discípulos vêm, fala assim: meu irmão, Tomé, a gente viu Jesus, bro. A gente viu Jesus, ele ressuscitou, ele está aqui com a gente, ele tem um plano, ele ainda está vivo, não morreu a nossa fé, a nossa esperança ainda continua. Aí Tomé fala assim: putz, você me desculpa, mas eu não acredito. Cara, você me desculpa, mas eu não acredito. Ele taca aquele famoso balde de água fria nos discípulos. Mas o engraçado é porque Tomé está sendo sincero. Porque muitas vezes hoje, cara, tem uma história de um cara que ele é crente, é um cara que eu respeito na fé, e ele disse que o discipulador dele foi transladado. O que é transladado? Ele estava em um lugar, orou e apareceu em outro. No caso, ele foi transladado de país. Então ele estava em um país, aí a história, né, que ele estava em um tipo aeroporto, ele perdeu o voo e ele ia pregar em outro continente. Ele entrou no banheiro, ele começou a orar, e quando ele saiu do banheiro, ele estava no outro continente. Eu falo isso aqui para você e falo assim: qual é, Léo? Tá de sacanagem. Não, quando me falaram isso, eu falei: pô, aí tu já foi longe demais, brother. Aí tu pegou aquilo que a gente chama de sobrenatural e levou para um nível muito longe. E a real é que, cara, quando eu escutei isso, eu não acreditei da mesma forma que talvez você não está acreditando agora. E tá tudo bem. O cara foi transladado? Sei lá, cara. Mas o cara, eu já vi o cara vendo coisas bizarras com Deus. E eu realmente acredito na espiritualidade que o cara tem. E na Bíblia a gente tem um exemplo de alguém sendo transladado. Então também não é que não tem base bíblica para isso. Mas é difícil, cara. Meu irmão, às vezes, isso é sério, tá? Nessa semana que eu escutei, eu estava orando em casa, eu falei: Deus, só me translada daqui para minha cama, que eu vou acreditar mais. E eu de verdade fiquei orando uma semana para Deus me transladar para algum cômodo da minha casa, para eu ter alguma sensação, para ver se eu entrava em um portal, eu saía. Eu falei: cara, porque é muito estranho, cara. É muito estranho. Eu falei: brother, não é possível. O cara foi transladado, só que a questão é, presta atenção. Aí o cara vai lá na igreja dele, ele é pastor, e ele vai falar assim: Deus fez um milagre na minha vida. Eu tinha perdido o voo, eu entrei no banheiro, comecei a orar, do nada eu estava em outro continente. Provavelmente a igreja que acompanha o cara ia estar lá: uau, glória a Deus, e por dentro, esse cara é um maluco.
Eles iam estar aplaudindo, mas por dentro eu falo, cara, eu duvido, esse cara realmente pirou, deve ter comido muita besteira, teve uma diarreia e ficou por lá mesmo. Só que a questão é, Tomé estava sendo sincero, porque tem coisas, presta atenção, eu estou falando de transladação, nem sei se isso existe, eu estou falando de alguém ser transladado, mas naquela época eu estou falando do cara que operou muitos milagres, que era o rei dos judeus, que veio para ressuscitar o povo de Israel, que veio para reconquistar e salvar toda a nação de Deus, morto, e foi contra tudo aquilo que eles tinham de imagem sobre a jurisdição do Senhor, aquilo que Deus queria fazer na terra. E esse Deus que morreu alguns dias atrás, do nada, viram para o cara e falam assim, brother, ele ressuscitou, ele apareceu, ele está vivo. Assim, como assim, cara? Eu vi os pregos, eu vi a coroa de espinho, eu vi o sangue, eu vi ele sendo enterrado, como é que você vem me falar que ele está vivo? E aí hoje a gente como igreja fala assim, Tomé, como você não acredita, Tomé? Cara, Tomé era muito incrédulo, cara. Só que a questão é porque provavelmente você também não acreditaria. Mas Tomé fez uma coisa. E aí eu queria continuar. Versículo 26. Presta atenção. Depois de Tomé ter falado isso, fala assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Uma semana depois, ou seja, Tomé vira para eles e fala assim: cara, eu não acredito no que você está falando, eu não tenho fé o suficiente para acreditar, ou seja, a não ser que eu toque, que eu veja com os meus olhos, que eu toque com o meu dedo, no ferimento, eu não vou crer. Só que uma semana depois ele estava lá com os discípulos. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, Tomé pode não ter acreditado, mas uma semana depois ele estava lá, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, buscando a mesma orientação. E o que aconteceu? Apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com você, seja conosco, paz seja com vocês. Meu irmão, você tem noção daquilo que aconteceu? Tomé não tinha acreditado, mas Tomé permaneceu. E quando Tomé permaneceu, mesmo as portas estando trancadas, Jesus veio. E a questão é que provavelmente Jesus não foi ali por causa dos discípulos, ele já tinha aparecido. Depois, ele vira e continua, e ele fala assim: e Jesus disse a Tomé, no versículo 27, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. E Tomé lhes disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Cara, vê só, glória a Deus por aqueles que acreditam mesmo sem ver, mas também glória a Deus por aqueles que não acreditam, mas permanecem, porque Jesus provavelmente entrou naquela casa por causa de Tomé. Jesus provavelmente entrou naquela casa por causa de Tomé. Por quê? Será que é porque ele foi incrédulo? A própria Bíblia lá em Provérbios fala assim: olha só, não responda o tolo, porque ele vai te responder com igual tolice. Não responda o tolo, porque ele se acha sábio e ele não vai te escutar, mas repreenda o sábio, porque esse vai te ouvir. Ou seja, se Jesus fala isso na própria Bíblia, porque é Jesus que escreve tudo, né, a gente entende que Jesus não iria repreender aquele cara que é tolo. Ou seja, provavelmente, isso é uma inferência, Jesus não via Tomé como tolo. Provavelmente Jesus via Tomé como sábio, porque a Bíblia fala que naquele momento, apesar das portas estarem trancadas, ele entrou. E ele foi para Tomé e falou assim: Tomé, toca. Meu irmão, Jesus respondeu Tomé:
E não é qualquer um que Jesus responde. O que eu quero dizer com isso? Independentemente do sobrenatural já ter acontecido na sua vida, é necessário que você se posicione. Você pode até não acreditar, vê só, se você não acredita nas coisas que eu te falo, se você às vezes não acredita, cara, que quando eu falo, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus, e daqui sai tudo que Deus tem para a sua vida, através não só disso, mas da revelação do Espírito Santo, da inspiração que o Espírito Santo tem, que ele está dentro de você. Se você não acredita que quando a Bíblia fala que, cara, Abraão teve o seu filho remido, que Sara deu mesmo sendo estéril, sabe, se a gente não consegue acreditar que pela primeira vez choveu e Noé tinha preparado uma arca, ou se a gente não consegue acreditar, cara, que o machado flutuou, que Eliseu fez o que fez, ou que no monte da transfiguração, o monte da transfiguração, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e Moisés e Elias apareceram naquele lugar, e conversaram com Jesus. Se a gente não consegue entender que Eliseu, cara, irmão, eu queria dizer, mesmo você não acreditando, se posiciona. Não espere, não crie expectativa do sobrenatural acontecer antes de você se posicionar. Porque, e aí presta atenção, escreve isso no seu coração, o sobrenatural é uma resposta de Deus àqueles que permanecem no natural. Você entendeu isso que eu estou te falando? O sobrenatural de Deus é uma resposta divina para aqueles que permanecem no natural. Por isso que você entenda isso. A nossa igreja não pode estar sentada em uma cadeira, vindo nos cultos, mas sentada em uma cadeira, falando assim, brother, eu vou levantar as mãos quando o meu corpo dá uma tremida. Olha, Léo, eu vim no culto, mas eu só vou me ajoelhar quando eu sentir uma mão me empurrando para baixo. Não, Léo, olha, eu dou o meu dízimo, mas a oferta eu só dou quando eu sentir um poder de Deus dentro de mim aqui, um arrependimento. Meu irmão, vê só, se a gente não se posicionar, sem ver o sobrenatural, o natural não vem. Se você até hoje, cara, tem o desejo de experimentar o sobrenatural de Deus, eu queria te dizer, pensa em tudo que você faria se Deus fizesse o sobrenatural na sua vida. Faça. Se Deus hoje descesse, Ele viesse aqui e falasse, Luísa, eu te amo, viva para mim, o que você faria? Meu irmão, eu faria muita coisa. Se Deus descesse hoje, viesse nesse púlpito e falasse, Léo, eu te amo, Léo, viva para mim, meu irmão, eu faria muita coisa. E eu queria te dizer, faça, porque isso vai acontecer. Faça que Deus vai te responder. Deus responde àqueles que buscam. Deus responde àqueles que se esforçam. Deus não responde àqueles que ficam parados e falam assim, Deus, se você quiser me ter, vem. Irmão, você pode até dizer que você não acredita, mas se move, não fica parado, se move. Pensa nisso que eu te falei, se Deus estivesse aqui em cima, falando contigo e falasse, Bruna, preciso de você, Alexandre, eu tenho um plano para esse ano, Eric, cara, tu não tem noção daquilo que eu imaginei para você, o que você faria? Como você se comportaria? Faça, o que você pensou agora, faça, esse é o evangelho radical, esse é o reino, esse é o cristianismo, faça, as boas novas é que Ele já fez e que Ele vai te responder, porque a Bíblia fala, que Ele responde àquele que clama, que quem busca de todo o coração encontra, então faça, sem duvidar, só faça, se mova, sai do seu lugar, levanta a sua mão, erga a sua voz, não fica parado, o sobrenatural é uma resposta de Deus, para aqueles que agem
no natural. Eu queria ler Colossenses 3, 23. Não, Colossenses 3, perdão. Capítulo inteiro. Eu vou lendo ali com vocês. Colossenses 3 tem um subtítulo que fala assim: Instrução para o viver santo. Ou seja, é a própria Bíblia falando assim: Xandão, estou te ensinando a viver com santidade. Você tem que fazer isso aqui, ó. Aí ele fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, alguém aqui ressuscitou com Cristo? Amém? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, ele está virando e está falando assim: olha só, você que ressuscitou, procura as coisas que são do alto. Procurar é ativo ou é passivo? Procurar é ativo ou é passivo? Agora eu estou começando a falar com vocês, você percebeu isso, né? Está fluindo aqui uma coisa muito interessante. Procurem as coisas que são do alto. Ele vira e fala assim: olha só, procuro. O que é procurar? É tipo assim, procurar, é tipo assim, brother, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Cara, eu quero procurar, eu vou começar a tirar as coisas do lugar. A Bíblia fala que quando aquela mulher perdeu a dracma perdida, ela vai na sua casa e ela procura. E aqui está falando o seguinte: procurem as coisas que são do alto. Ele está falando o seguinte: vá atrás, corra atrás, tire o que está na sua frente, que está impedindo a sua visão, tire aqueles obstáculos que estão aí, que estão impedindo você de ver aquilo que você já deveria ter visto. Ele está falando assim: Luiz, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ativa ou passivo? Ativa ou passivo? Vai, ativa ou passivo? Amém, gente, não é tão difícil, eu prometo, é só falar ativo, não é muito difícil. Aqui fala assim: mantenham, ou seja, vocês estão procurando as coisas do alto, agora mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto. Ele está falando o seguinte: vocês que estão procurando, não fiquem pensando em tantas outras coisas, mas foquem a sua visão naquilo que é importante. Pega tudo aquilo que você está pensando e foque. Mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto. Então a primeira coisa que ele virou falou assim: procure. Se você está em casa e ele fala assim: meu irmão, você perdeu? Procure. E aí ele vira e fala assim: agora que você está procurando, mantenham os pensamentos naquilo. Ou seja, não só procure, mas constantemente esteja refletindo e pensando nessas coisas. Versículo 3: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo Jesus. Eu não sei se vocês entendem, mas aqui ele está fazendo uma forma de literatura onde primeiro ele expõe um ativo e depois ele justifica esse ativo. Ou seja, ele vira e ele fala o seguinte: olha só, faça isso, por isso, ou faça isso, onde tem isso. Ele está virando para você e está falando o seguinte: tudo que você faz para Deus tem uma justificativa e vale a pena. E aí ele vai para o versículo 4, que fala o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele está justificando a sua procura e a sua permanência nos pensamentos do alto. Versículo 5: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos imorais, ganância, que é idolatria. Ele está virando e está falando o seguinte: olha só, cara, façam morrer. Quando uma coisa morre, ou quando passou do prazo de validade, que não é o nosso caso, ou quando ela não é alimentada. Ou seja, como que as coisas terrenas vão morrer? Se você alimentar as coisas do alto. Como que as coisas terrenas vão morrer? Se você alimentar as coisas do alto. Por isso que ele está falando o seguinte: olha só, cara, procure as coisas do alto, mantenham firmes os seus pensamentos no alto, façam morrer as coisas terrenas.
Ele está falando assim, uma coisa é a consequência da outra. Se você fizer aquilo, vocês vão estar fazendo morrer as coisas terrenas, tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Agora, versículo 6, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, ou seja, ele está justificando. Vai, versículo 7, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Só que olha só, ele está virando e está falando o seguinte, façam morrer as coisas que vocês praticavam no passado. Você entendeu? Que ele está falando, façam morrer aquilo que já está morto para você. Porque se você não vive mais disso, porque você, como está escrito lá em cima, eu vou abrir aqui porque às vezes eu vou voltando, mas ali fala o seguinte, versículo 3, pois vocês morreram, e aí no 5 fala assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, ele está falando assim, no versículo 3, cara, vocês já morreram, mas no 5 está falando assim, façam morrer aquilo que vocês viviam. Versículo 7, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Isso daí volta aqui. Isso daqui, maldade, ira, às vezes é uma coisa que a gente entende como sendo algo pecaminoso, mas às vezes a Bíblia solta algumas coisas, por exemplo, linguagem indecente no falar. Você tem se preocupado com a sua linguagem? Você tem se preocupado com a forma que você tem falado as suas coisas? Porque, presta atenção, não é uma linguagem pecaminosa, não é uma linguagem mortífera, é uma linguagem decente. É uma linguagem que não convém àqueles que amam e creem em Deus. Ele está falando que, cara, talvez você não esteja adorando a Satanás, isso, aquilo, mas, cara, sua linguagem não está muito decente. E aqui em cima, ele vira e fala assim, olha só, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão. Você tem tentado matar a sua paixão? Porque tem coisas que a gente entende que é algo errado, né? A imoralidade sexual, o bacanal, a luxúria, isso, aquilo, outro, mas a paixão, você tem tentado matar a sua paixão? A paixão, na etimologia significa desejo desenfreado por algo ou alguém. Significa o seguinte, eu amo tanto uma coisa, eu desejo, né? Na verdade não é amor, é um desejo ardente, um desejo incontrolável por algo que eu não me controlo. Ou seja, aquilo faz com que eu me submeta a fazer coisas que eu não estaria disposto a fazer. Por isso que a paixão é condenável. E eu queria dizer, beleza, você luta contra a sua imoralidade sexual, contra o seu pecado, contra o seu assassinato, mas você luta contra a sua paixão? Agora, versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Não mintam. Ele está falando, igreja, não minta. Ativo, não minta. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se, isso não é fácil. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. Próximo, 14, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Cara, quando a gente pensa em amor, a gente fala assim, Deus me dá amor, só que Deus está virando e fala assim, Vitor, se revista de amor. Alexandre, se revista de bondade.
Léo, se revista de humildade. Mas a pergunta é: como eu vou fazer isso? Eu vou procurar as coisas do alto, eu vou manter o meu pensamento firme naquelas coisas. E fazendo isso, eu vou fazer morrer outras coisas. Meu irmão, agora eu quero ligar isso com o que eu estava falando lá atrás. O sobrenatural de Deus é uma resposta aos filhos que permanecem firmes no natural, mesmo sem ver o sobrenatural. Meu irmão, não interessa o que você já viu Deus fazendo. Não interessa quantas vezes você já chorou, se ajoelhou, veio uma tremedeira e você caiu no chão em êxtase espiritual, ou como a própria Bíblia fala, que aqueles profetas entraram em transe. Meu irmão, não interessa, se posiciona, vive o que você tem para viver. Se Deus estivesse aqui falando contigo o que você faria, eu digo: faça, não espera, não espera que o amor seja derramado no alto como uma nuvem de glória, ele desça em você e você fala assim: nossa, agora eu amo. E não ore para Deus pedindo essa nuvem, porque Deus está falando assim: revista-se de amor, não espere o amor vir até você, revista-se dele, cara. Procure as coisas que são do alto, mantenha o seu pensamento firme, faça morrer, não minta uns para os outros, suporte uns aos outros, ativo. Ele está falando: igreja, não espera cair do céu o que você pode fazer na terra. Vamos levar uma adoração genuína ao nosso Senhor, porque aquilo que a gente pode entregar para Deus não é mais um cordeiro, não é mais uma pomba, somos nós somos o sacrifício. E é alimentando o reino espiritual que a gente vai participar do reino espiritual. É alimentando o reino espiritual que a gente vai participar do reino espiritual. E é se posicionando no meio da nossa incredulidade que Deus vai derramar a divindade. É se posicionando no meio da nossa incredulidade que Deus vai vir até nós com a sua divindade. Você entende isso? Vê só, cara. Pô, meu irmão, você tem noção que eu não sabia nem o que eu ia pregar? Deus, ele vira para Noé e fala assim: Noé, constrói uma arca. Nunca tinha chovido. Aí Noé até fala assim: não, Deus, chove que eu construo. Mas assim, não precisa fazer um dilúvio, só cai uns pinguinhos, que eu vou ver que o negócio é real, e aí eu vou construir uma arca. Não, irmão, Deus falou: Noé, constrói. Noé construiu, e a água caiu. Agora presta atenção, caraca, presta atenção nisso. Se Noé não tivesse crido naquela circunstância, a água caindo do céu, que ia gerar para ele uma nova esperança, geraria morte. Se Noé não tivesse agido, mesmo sem ver aquilo que haveria de acontecer, ou seja, ele nunca viu chuva, mas ele construiu um barco, no meio de um barco impossível de ser movimentado, no meio do nada. Eu não imagino quanto custou para fazer isso, quanto ele investiu financeiramente para fazer isso, porque, vamos lá, quando a gente pensa que Noé construiu a arca, a gente imagina um cara feliz, um barbudinho, indo lá e gastando tempo. Mas, meu irmão, Noé gastou não só o tempo, ele gastou dinheiro. Na época, né, aquela moeda de troca que tinha, aquele negócio, ele gastou, cara, o tempo que ele poderia estar trabalhando para sustentar uma família que ele tinha, ele estava trabalhando para uma arca. Um barco que, volto a dizer, era impossível de ser mexido. Ele não poderia virar essa: Deus, não veio a chuva, eu agora vou pegar o meu barco e eu vou levar para o mar. Ele não podia fazer isso porque o barco era gigante. Não tinha como prender 10 cavalos na frente e falar: vai para o mar. Não tinha como, brother. Se não chovesse, era perda total. Ia ser tipo o museu da época, o idiota que construiu um barco e ficou lá para sempre, porque achou que Deus falou alguma coisa. Ia ficar lá, brother, ia virar história.
Mas ele fez. Sabe o que ele fez? Esticou a fé. Ele esticou a fé dele, ele falou: meu irmão, Deus me pediu, eu vou dar. Deus me pediu, eu vou dar. Isso vai me custar muito tempo, mas eu vou dar. Isso vai me custar muito esforço, mas eu vou dar. Isso vai me custar dinheiro, cara, mas eu vou dar. E ele deu. Se ele não tivesse dado, a chuva que geraria uma nova esperança para a nação ia gerar morte para ele e para a família dele. Mas ele se posicionou e ele enfrentou o que tinha que ser enfrentado. Da mesma forma eu te digo, que a gente não vire para Deus e fala: Deus, desça com a chuva antes. Mas a gente fala assim: Deus, você mandou me revestir de amor, então eu vou me revestir de amor. Deus, você mandou eu procurar as coisas do alto, então eu vou procurar. Você mandou eu suportar o meu irmão, e suportar o Alexandre não é fácil, mas eu vou suportar. Deus, você mandou eu ir e discipular, e eu vou discipular. Você mandou, Jesus, eu ser humilde, e eu vou ser humilde. Você me mandou servir, e eu vou servir. Você me mandou eu ser o menor, e eu vou ser o menor. E Deus vai nos responder. Quando a gente se firmar no natural, Deus vai derramar o sobrenatural. Quando a gente se firmar no natural, Deus vai derramar o sobrenatural. E eu queria que nesse momento você falasse isso dentro de você, para você interiorizar isso que eu estou te falando. Você precisa entender dentro de você. Eu queria que eu dei esse testemunho aqui, né? Que o Alexandre pregou aqui outro dia e eu fiquei a semana inteira remoendo aquilo. Eu fiquei: caraca, eu preciso ter um impulso, eu preciso fazer um impulso, eu preciso praticar um impulso, eu preciso sair da minha inércia. E eu fiquei a semana inteira. Eu queria que, cara, você ficasse essa semana inteira pensando nisso. O sobrenatural de Deus na minha vida vai ser a minha recompensa por permanecer firme sem ver o sobrenatural. Pensa nisso. A semana inteira, acorda, pensa nisso. O sobrenatural vai ser a minha recompensa, porque eu vou permanecer no natural. O sobrenatural vai ser minha recompensa, porque eu vou permanecer no natural. A nossa igreja vai ser uma igreja que permanece sem ver, e vai ter a recompensa de quem crê. Porque Deus, apesar das portas estarem trancadas, Ele vai entrar, Ele vai se pôr no meio de nós, Ele vai falar: paz. E Ele vai falar assim: Vitor, pode tocar. Duda, pode ver. David, toca nas nossas feridas. Ele vai falar assim: Larinha, vem cá, pode tocar. Pode tocar, porque você foi firme, porque você não acreditou, mas você se firmou. Léo, você está dizendo então que vai ser uma semana depois? Não. Quanto tempo Noé esperou? Quanto tempo Abraão esperou por um filho? E mesmo depois de ter esperado, decidiu sacrificá-lo, porque entendeu que Cristo queria isso. Irmão, a gente vai ser firme com aquilo que Deus quer para a gente. E eu queria dizer isso diante dos seus olhos. Eu queria dizer o seguinte: Deus falou nessa pregação. Eu tenho certeza que Deus falou nessa pregação. Eu não sei se você entendeu ou se você pegou o que Deus queria te falar, mas se você viajou, quando você estiver em casa ou durante a semana, cara, vê só, de todas as pessoas que tem aqui, tem 3 pessoas e o Alexandre estava vendo, então são 4 pessoas para gravar isso daqui para você. Então, se você hoje viajou, se você entendeu, se você não entendeu tudo, eu queria te desafiar durante a semana você escutar essa pregação, porque Deus falou nessa pregação. Não porque sou eu, de verdade, longe de mim, porque eu sou muito falho, mas eu estava em casa, e uma chave que aconteceu na minha vida foi que semana retrasada ou passada, eu virei para o pastor e falei assim: pastor, eu estou cansado demais. E ele virou para mim e falou assim, Colossenses 3:23, coloca aí. Ele virou para mim e falou assim: Léo, eu também fico cansado, mas Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Próximo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, Léo, vê só, eu sei que você quer um ministério grande, eu sei que você quer que as pessoas entendam, eu sei que você quer que as pessoas se derramem na adoração, eu sei que você quer que as pessoas se levantem e cantem com tudo aquilo que elas têm, mas faça para Deus e não para elas, porque a sua recompensa vem dEle. A sua recompensa vem dEle. Então eu não estou fazendo por vocês, mesmo eu querendo muito que vocês escutem isso, e eu espero que vocês não façam isso por alguém, por mim, pelo pastor, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, pelo seu namorado, sua namorada. Faça isso por você, busque por você, procure por você, não minta por você, suporte os outros por você, mantenha os seus pensamentos firmes por você, e Deus vai fazer, cara. Deus sempre faz. A Bíblia deixa claro isso, Ele faz, Ele vai te responder. Ele respondeu Tomé, que foi sincero. Por isso que eu falo que a sinceridade move o coração de Deus, cara. Tomé, ele pode não ter acreditado, mas ele foi sincero. Ele falou: olha só, você me desculpa, mas eu não acredito. Só que aqueles que não acreditam e são sinceros e permanecem, são muito melhores do que aqueles que continuam permanecendo, mas são desonestos naquilo que falam. Deus quer um povo honesto, um povo sincero, um povo que o adore em espírito e em verdade, em toda a sua devoção, que eles sejam sinceros naquilo que façam. E eu queria que você ficasse de pé, pode subir. Não espera a coluna de fogo cair para você se ajoelhar. Isso não é no sábado, gente, é no domingo, é na quinta-feira, é na terça-feira, é na sua casa. Não espera, sabe, o Eric soltar sua voz aveludada, cheia de agudos, de graves, para você levantar sua voz em adoração. Não espera a fumaça de glória tomar espaço como teve no templo de Salomão, para você vir aqui à frente, para você se ajoelhar, para você levantar sua mão, para você manter os seus pensamentos nas coisas do alto, cara. Mais um louvor, eu digo, não espera, faça. Não espera a chuva cair, não espera sentir o pingado, faça. Pô, Léo, mas eu estou cansado. Pô, Léo, mas hoje a minha mente está em outra parada. Irmão, foca. Foca. Está em outra coisa, tira de lá. Tira de lá. Está em outro lugar, tira de lá. Traz para cá. Eu vou te dizer novamente, o sobrenatural de Deus vai ser a recompensa para quem hoje se posicionar diante dele, mesmo no meio de uma circunstância não favorável para acreditar no milagre. E lá no início da pregação eu pedi para vocês pensarem uma coisa impossível. Essa é a hora de vocês pensarem nessa coisa. Essa é a hora de vocês manterem aqui, ó, na mente de vocês essa coisa e falar assim: Deus, isso daqui é impossível. Deus, isso daqui eu não acredito que seja verdade. Não tem como. Eu não acho que eu consigo ser transladado. Você não tem noção daquilo que Deus pode fazer contigo. Você ainda não conhece o Deus que eu conheço, o Deus que eu quero conhecer. Você não conhece. Você não conhece o Deus que você está escutando falar nessa palavra. Mas calma, Ele vai se apresentar. E as coisas vão acontecer em nome de Jesus.